Mas antes de mais, bom dia a todos, àqueles que aqui estão, aos que nos acompanham em casa. Pedimos desculpa por estes problemas técnicos, mas uma vez resolvidos, vamos avançar. Pedi também que pudessem colocar o PowerPoint. Muito bem, obrigado. A lição desta semana falou sobre partilhar a palavra. O que é isto de partilhar a palavra? Quais são os objetivos? Quais são as intenções? Quais são as motivações? E o que é que nos impele a partilhar a palavra? Antes de entrarmos nesta fase, deixem-me ir pelo oposto. O que é não partilhar a palavra? Esta imagem que nós vemos aqui, ela é uma representação de uma história da mitologia grega. Este é o rei Midas e conta a mitologia grega que o deus Dionísio, que tinha a capacidade de conceder o desejo a quem quer que lhe pedisse um desejo, certa vez falou com este rei, o rei Midas, e disse-lhe: dou-te qualquer coisa que tu queiras. O rei Midas, ansioso pela riqueza, pelo ouro, ele disse: eu quero que tudo aquilo em que eu toque se transforme em ouro. Por isso é que hoje nós falamos no toque de Midas. Tudo aquilo em que eu toque se transforme em ouro. E ele concedeu. Tudo aquilo em que o rei tocava transformava-se em ouro. O que acontece é que ele não conseguiu entender bem realmente o que é o conceito de valor. Ele achava que ter riqueza, que o valor era ter ouro. A questão é que ele tocou no seu gato e transformou-se em ouro. A sua mesa transformou-se em ouro. A sua comida transformou-se em ouro e a sua mulher transformou-se em ouro. O rei mais rico não tinha riqueza nenhuma. O conceito aqui é que estava trocado. O ouro não é a riqueza em si, é o que ele eventualmente poderia comprar, o que ele poderia fornecer a este rei. Ele esqueceu-se foi deste pormenor, achava que o ouro era o fim e não o meio. E às vezes quando nós pensamos nesta questão de partilhar a palavra, pensamos que quem me dera que eu dissesse uma coisa à pessoa e ela ficava automaticamente convencida. Eu falava-lhe na palavra, Deus é amor. A pessoa tem que acreditar porque é verdade e acabava ali. Parece que se a gente tivesse este toque de Midas, era tudo muito mais fácil ao partilhar a palavra de Deus. Era chegar, falar e vencer. Mas será que nós conseguimos alcançar algum valor? Ou será que, pelo contrário, estaríamos a tirar o valor às coisas? Porque um dos maiores valores que nós temos como seres humanos é o livre-arbítrio. E nós retirarmos o livre-arbítrio às pessoas, impedi-las de pensar e convencê-las automaticamente com o nosso toque, acabaria por tirar valor à pregação e à palavra. A palavra em si tem valor, não é o eu convencer a outra pessoa do valor. A nossa lição de sábado tem este versículo que diz: examinai as Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Ou seja, o objetivo das Escrituras é testificar de Jesus, dar o testemunho. Não é convencer, nem é nós apresentarmos argumentos infalíveis que ninguém consiga responder. Mas existe o oposto. Existem aquelas pessoas que são um bocadinho como este dragão. Não tem nada a ver com o dragão das profecias de Daniel, mas é um dragão de uma trilogia dos nossos dias. Não é da mitologia grega, mas se calhar uma mitologia dos nossos dias. Chama-se o dragão Smog. A vida deste dragão não é nada mais, nada menos do que sentar-se o dia inteiro em cima desta pilha de ouro e cuspir fogo às pessoas que se aproximem. Ou seja, ele não tem mais nada que fazer a não ser estar rico, mas não deixa ninguém aproximar-se da riqueza. Por outro lado, às vezes a pregação da palavra acaba por ser um bocadinho isto. Nós temos a riqueza connosco, mas parados, quietos o dia inteiro, e às vezes as pessoas que se aproximam não chegam sequer a ver a riqueza porque nós não deixamos. Então nós acabamos por ter duas maneiras de como não fazer. E a lição tem o tempo todo a explicar o que fazer. Quanto a isto, a Bíblia também diz: por onde forem, preguem esta mensagem. Ou seja, a Bíblia de alguma forma, impele-nos à ação. Mostra-nos que é preciso fazer algo, não é ficar sentado o dia inteiro, com a riqueza debaixo de nós e cuspir fogo a quem se aproxime. Penso que percebem as duas alegorias. Mas, ultimamente tem sido difícil nós estarmos na escola sabatina e isto continuar a ser uma escola sabatina. O ter contacto convosco, ouvir as opiniões, trocarmos aquilo que fomos aprendendo ao longo da semana. Portanto, eu vou pedir algo àqueles que estão em casa e àqueles que estão aqui hoje, que é um esforço extra em, se tiverem alguma coisa a intervir, levantem a mão, eu ouço e posso repetir ao microfone para lá em casa também ouvirem. E lá em casa podem partilhar à vontade no chat, eu tenho aqui o chat. Quem quiser ir deixando as suas opiniões, vá deixando, eu vou lançando algumas perguntas e fico à espera de ouvir também as vossas opiniões dos que aí estão em casa, para que possamos aproximar-nos o máximo possível de uma escola sabatina. E para começar, esta é a primeira pergunta que lanço. Na Bíblia, ao que é comparada a palavra? Eu podia ler a Bíblia de uma ponta à outra. Ao que é que a palavra é comparada? A várias coisas. A lição mostra-nos e as 4 comparações que a lição faz não valem. Essas 4 sou eu que as vou dizer. Portanto, a pergunta estende-se a tudo aquilo que a lição não falou e que a Bíblia é comparada.
comparado a muitas outras coisas para além da lição. A primeira, a palavra de Deus é. A nossa lição, em domingo, quando fala na lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ela faz uma primeira comparação à palavra de Deus. Ela acaba por ser uma luz que ilumina a nossa vida. Jesus é essa luz e acabamos por encontrar uma pessoa, ou a Bíblia a falar para uma pessoa que estivesse num local escuro, sem conseguir caminhar, sem saber onde está e que precisa de uma primeira orientação. Primeira coisa, luz. A luz para me guiar, para perceber onde eu tenho os meus pés e por onde eu posso caminhar. Então esta é a primeira comparação que nós vemos na lição. Mas há mais. Em Jeremias é feita a comparação com o martelo e fogo. Porquê martelo e fogo? A luz é fácil de entender. O martelo e fogo é porque o martelo, juntamente com o calor, é capaz de moldar até os mais difíceis metais. Bom, e de metais a gente consegue às vezes ver que alguns de nós temos um coração bastante frio, que precisa de bastante ser moldado, e se calhar um bocadinho de calor e um martelo às vezes fazem falta. E a Bíblia tem esse poder, ela é comparada a martelo e fogo, porque ela acaba por conseguir efetuar no coração até do mais vil pecador esta transformação que é preciso ser feita, esta primeira moldagem. A lição diz, a escória do pecado, ela consome, o fogo e o martelo, a escória do pecado na nossa vida e quebra o nosso coração endurecido. Ou seja, quando partilhamos com as pessoas, ajudamos a verem nas Escrituras a glória de Jesus. E no seu coração, a escória do pecado acaba por começar a sair. Mas há mais comparações na lição. A semente. Esta comparação é extraordinária porque, ao comparar a palavra com a semente, nós estamos a falar em 3 ou 4 características da Bíblia numa só comparação. A semente é muito pequenina, mas contém um monte de informação. Ainda hoje me admiro como é que é possível uma coisa tão pequena. Aquilo saber que tem que sair folhas para cima, raízes para baixo, que absorvem a terra e os nutrientes, que com a água conseguem fazer que quando a folha murchar apareça outra folha, e tudo aquilo começou com uma coisa super pequena. Ou seja, nós temos a Bíblia comparada a uma semente pela informação que tem numa coisa tão pequena. Eu sei que a Bíblia é comprida, é difícil de ler de uma ponta à outra. Mas, comparado com tudo aquilo que se calhar nós precisamos ao longo de uma vida inteira, será que é assim tão grande a Bíblia? Ela se calhar ainda é pequena e nós adorávamos que ainda houvesse mais coisas escritas. Mas se Deus deixou assim como está, nós confiamos que tem a informação correta e necessária para que as folhas surjam, para que as raízes nasçam e para que ela consiga se renovar. Mas nesta comparação existe uma segunda coisa. É porque a semente também demora o seu tempo a crescer, não é instantâneo. E isto também acontece com a Bíblia. Quando nós começamos a entrar em contacto com a Bíblia, não é instantâneo. Quando nós, e penso que todos já passámos por isto, quando falamos a alguém da Bíblia, a pessoa não está automaticamente convencida, foi aquilo que falávamos há bocado. Então ela demora o seu tempo a surtir efeito. E o nosso papel é fazer as folhas aparecerem? Não. É simplesmente colocar a semente. A Bíblia faz o resto. A palavra de Deus faz o resto e já vamos ver isso à frente. A semente, a característica-chave da semente é ser doadora de vida. No entanto, ela leva o seu tempo a crescer. Mas tivemos uma última comparação na Bíblia. O pão da vida. A Bíblia é o pão da vida. A palavra de Deus é o pão da vida. Ele satisfaz a fome e alimenta os nossos desejos espirituais profundos. Quando li esta parte e vi estas quatro comparações feitas ao longo da semana, pensei no seguinte: porquê é que o autor escolheu estas 4 e não outras que existem na Bíblia? Acontece que se nós olharmos para a sequência que elas acabaram por formar, elas acabam por olhar para uma pessoa que não conhece a Bíblia e o autor colocou-as de tal maneira que acabam por formar uma sequência que é aquilo que nós necessitamos para nos aproximar de Deus. Em primeiro lugar, estamos no escuro, precisamos da luz. Não temos caminho, precisamos que ilumine o nosso caminho. Precisamos que nós sejamos moldados para que possamos começar a percorrer esse caminho, que demora o seu tempo e que ao fim e ao cabo nós vamos sendo alimentados com o desejo espiritual da nossa fome. Daí que o autor tenha escolhido estas 4, mas há mais. Conseguimos pensar em mais? Não sei se não levantaste a mão, pois não? O Israel Canada falou na lâmpada. A Bíblia foi comparada à lâmpada, Sónia. Se ninguém dissesse nada, eu ia dizer essa. Obrigado, Sónia. A Bíblia é comparada à espada de 2 gumes que penetra até o fundo da alma e é capaz de... Vamos até Hebreus 4:12, se não me engano. Em Hebreus 4:12.
que diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, se eu até tiver dificuldades em perceber até mesmo aquilo que se passa a nível psicológico comigo, a Bíblia consegue-me ajudar até nisso. O nosso relacionamento com Deus é muito mais precioso do que o ouro, que há pouco o rei adorava ter e quando teve demasiado percebeu que perdeu a riqueza. A Bíblia tem este poder, esta capacidade de nos transformar, nos iluminar, nos fazer crescer e de nos moldar. É esta a intenção que o autor tem de nos mostrar antes de falar na partilha da palavra. É o que é que vamos partilhar. Vamos partilhar algo que em si mesmo tem poder. Portanto, ao que é que a palavra de Deus é comparada? É estas coisas que nós fomos ouvindo. Mas vamos avançando. Ela tem este poder todo de transformar, de moldar, mas de onde é que vem esse poder? É do livro? É das páginas? É da versão, da capa? Sabemos que não. A Bíblia também acaba por responder a isto. Então onde é que vem este poder? Se olharmos para Hebreus no capítulo 1, assim que o livro começa, nós conseguimos perceber pelas entrelinhas, não é este o tema nesta fase de Hebreus, mas acabamos por perceber que assim que Hebreus começa, o autor deixa de escapar nas entrelinhas o seguinte: nestes últimos dias, falou-nos, referindo-se a Deus, por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E é aqui que nós paramos. Por meio de Jesus, Deus fez o universo. Na palavra de Deus, e nós vemos quando lemos Gênesis, Deus disse e apareceu a luz. Deus disse e separaram-se as águas, apareceram os animais, as plantas, o ser humano, porque Deus disse. Ou seja, de onde é que vem o poder que está na palavra de Deus escrita? Está na palavra de Deus falada. O mesmo poder que está de um lado, está do outro. E apesar deste poder ser básico, é profundo o suficiente para nós percebermos que quando pegamos na palavra, nós conseguimos ter na nossa mão algo que é muito mais poderoso do que qualquer coisa que nós consigamos desenvolver. Nós nunca iríamos conseguir desenvolver algo que tivesse todo este poder e até hoje está para chegar o livro na história da humanidade que consiga ultrapassar a Bíblia em poder, em eficácia, em capacidade de sobreviver a tantas perseguições, tempestades, alterações, proibições. Está para chegar. É porque este livro não possui só as letras que nele estão. Ele possui também o poder da palavra de Deus falada e que neste caso ficou escrita. Portanto, nós temos este poder. E é aqui que eu gostava de voltar ao versuário da lição. O versuário da lição diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E se a partir de nós olhamos para este versículo e vemos aqui uma promessa, eu não vejo aqui uma promessa. Eu vejo aqui uma afirmação do que é que vai acontecer independentemente de eu querer ou não querer, de eu me agarrar ou não a esta promessa, de eu ter fé ou não. Isto vai acontecer porque a palavra de Deus, neste caso escrita, tem tanto poder como a palavra de Deus falada. Portanto, se a palavra de Deus foi capaz de criar o planeta Terra, e diz uma coisa muito mais simples do que isto: a minha palavra não voltará para mim vazia. O contexto aqui é na pregação, no espalhar da palavra. Seguramente a palavra vai ser espalhada por todo o mundo, por todas as nações, e isto não deixa de ser uma promessa, mas é muito mais uma afirmação. É algo que vai acontecer, quer queiramos, quer não. Portanto, nós vemos que a palavra de Deus é algo poderoso e que vem o poder de Deus. Ela não é que diz algo. Quando nós... Desculpem. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceite voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Ou seja, este poder pode ser aplicado a nós individualmente e cada um de nós, ao entrar em contacto com a palavra, consegue sentir o seu efeito. Quando pessoalmente aceitamos as promessas encontradas na palavra de Deus, a nossa vida é transformada. E aqui chegamos à lição de hoje. E quando ajudarmos outros a aceitarem essas promessas maravilhosas, o Espírito Santo vai mudar também a vida deles. Deixem-me voltar outra vez atrás. Ao tal rei que adorava ter tudo o que tocasse transformado em ouro e que não percebeu que isso iria fazer com que as coisas perdessem valor, apesar de serem feitas de ouro. O que acontece com a palavra de Deus é o inverso. Quanto mais partilharmos, mais valor ela cresce. Quanto mais for falada, maiores benefícios ela trará. É algo que não pode ser escondido, por isso é que é comparado a uma lâmpada, por isso é que quem a prega é comparado ao sal,
Por isso é que Jesus várias vezes diz que não pode ser colocada a lâmpada debaixo de algo que a esconda, mas sim em um lugar alto em que tudo ilumine. A palavra de Deus, quando partilhada, quando eu liberto de mim do conhecimento que tenho e partilho com os outros, eu acabo por dar valor à palavra. Acabo por fazer surtir efeito aquilo para o qual ela existe. Deixa-me fazer uma outra pergunta. E esta pergunta eu vou dificultar um pouco a resposta. É uma resposta de sim ou de não. Pode ser muito complexa, mas só quero um sim ou um não. Só o partilhar da palavra tem efeito em si mesmo? Ou seja, eu falo com uma pessoa, falo sobre a palavra de Deus, só isso já tem efeito? Ou é preciso fazer mais coisas para além? Tenho um sim. Será que ela sozinha é só falar? Se eu chegar ao pé de alguém e falar que Deus é amor, isso vai ter efeito algum? Sim? Existe uma lei que é a lei que acaba por nos ajudar a responder a isto. A lei divina da contemplação. A primeira vez que eu li isto foi nos escritos de Ellen White. Digamos que é uma parte em que nós paramos a pensar. Eu até acho que ela escreveu isto em 2 sítios diferentes. Na nossa lição fala num dos sítios, que é no de Já Todas as Nações, mas eu penso no Patriarcas e Profetas. Desculpa, é no Grande Conflito, mas penso no Patriarcas e Profetas também aparece. Porque nós, ao partilharmos a palavra, em primeiro lugar, há benefícios. O apóstolo Tiago diz que a palavra em voz encertada pode salvar almas. Isto é um benefício. Pedro diz que nós tornar-nos participantes da natureza divina. É um benefício. E Paulo, a palavra da sua graça pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Portanto, há benefícios. E depois, há esta questão que nos ajuda a responder à pergunta. A lei da contemplação. A lei da contemplação diz o seguinte: todo e qualquer ser humano, ao entrar em contacto com algo, isso vai influenciá-lo. E quanto mais eu entrar em contacto com uma determinada coisa na nossa vida, com um determinado aspecto, mais influência isso vai ter na minha vida. Deixem-me dar-vos um exemplo. E vou dar um exemplo pessoal para não atacar ninguém. Eu podia dar o exemplo das redes sociais, mas vou falar um exemplo meu. Quanto mais nós olhamos para o futebol, e estas palavras não são minhas, são de um psicólogo brasileiro, chama-se Augusto Curri, ele diz o seguinte: quanto mais eu olhar para o futebol, mais eu me vou transformar na bola. O que é que ele quer dizer com isto? A bola vai e vem, não tem vontade própria e é chutada para qualquer lado. Se a bola não rola, eu fico triste. Se a bola entra na baliza errada, eu fico triste. E a bola acaba por decidir quais as minhas emoções, quais os meus sentimentos e o que é que eu faço da minha vida. Onde é que eu estou, o que é que eu vejo, se eu fico triste, se fico contente, e acaba por ser a bola a definir o que é que eu penso, o que é que eu acho, o que é que eu sinto, o que é que eu não sinto. Nós, se contemplarmos demasiado determinada coisa, nós acabamos por transformar-nos naquilo. E o trabalho? Quando nós contemplamos demasiado o trabalho, acaba por nos transformar. Os nossos sentimentos, as nossas emoções estão de acordo com o trabalho, ou é o trabalho que está de acordo com a nossa vontade? O que é que nos move? E usando a comparação do trabalho, outras poderiam ser usadas. Podíamos fazer a comparação dos filmes, comparação das séries, comparação do Covid. Se eu passar o tempo todo a ver as notícias que aparecem do Covid, vou começar a ver Covid em todo lado. Está aqui, está ali, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso dar um atchim, não posso espirrar, não posso nada. Parece que tudo fica completamente infectado. Aquilo em que nós nos debruçamos a olhar o tempo todo, acabamos por começar a viver, a contemplar e a agir de acordo com aquilo que nós vemos. Mas tem um lado positivo. A lei divina da contemplação tem um lado positivo e é aí que nós temos que nos concentrar. Quanto mais eu contemplar Cristo, mais eu consigo me tornar igual a Ele. Quanto mais eu ler a palavra de Deus, mais eu consigo aprender sobre a palavra de Deus. Quanto mais eu conseguir passar tempo a sós com Jesus Cristo, mais valor eu consigo criar para mim e mais valor terei para criar aos outros. Os meus pensamentos, as minhas emoções, vão ser moldadas à imagem de Cristo. Bom, e à imagem de Cristo nós temos alguém que foi capaz de lidar com as suas emoções, lidar com os seus desafios, lidar com o Pai, ter uma relação de intimidade com o Pai, uma relação de intimidade com a palavra. Bom, encontramos uma coisa positiva a qual contemplar. E portanto nós temos esta lei que nos protege. Ou seja, quanto mais eu contemplar a palavra de Deus, mais eu consigo fazer algo que às vezes é muito difícil de entender, que é quando a Bíblia nos pede: sede feitos à imagem de Deus, sede feitos à imagem de Jesus Cristo, transformai-vos pela contemplação. Pronto, é isto. Quanto mais eu contemplar, mais semelhante eu estarei. Daí que esta lei divina da contemplação nos ajuda a responder a esta pergunta que eu coloquei há pouco. Peço ajuda que já não está a passar. Okay. Só o partilhar da palavra tem efeito em si mesmo? Sim.
Contemplação da palavra tem efeito em si mesmo. Se eu levar outros a contemplarem a palavra, terá efeito em si mesmo. Não estamos a excluir o resto. A oração, o trabalho pelo Espírito Santo. Não é isso, não estamos a tirar a eficácia dessas coisas. Mas o partilhar da palavra em si mesmo, o levar alguém a contemplá-la, a pensar nela, a meditar sobre ela, só isso já terá o seu efeito. Claro que podemos ajudar com a oração por essa pessoa, que o trabalho do Espírito Santo também terá o efeito nessa pessoa, como já veremos mais à frente. Não vive isolado o partilhar da palavra. No entanto, a palavra tem poder. O poder não está em nós, portanto, nós ao colocarmos a palavra em contacto com a pessoa, terá a sua influência. Mas há outro problema. Eu sei que a palavra tem poder, eu sei que se partilhá-la vai ter efeito, mas depois há a questão do eu não tenho jeito. Eu posso não ter jeito, pode não ser a altura certa, como é que vai a pessoa reagir, posso eu ter as palavras corretas, e se eu disser algo que a pessoa pode não gostar de ouvir. Bom, aquilo que acontece é que nós não necessitamos ter medo, a lição também fala nisto, na lição de quarta-feira. Na lição de quarta-feira diz que nós temos um Deus que é poderoso para fazer tudo, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando nós lemos este texto está inserido num contexto que não é, que é preciso lê-lo para conseguir perceber exatamente o que está aqui escrito. Sabem, quando eu era mais novo, estava na escola sabatina lá em baixo, e entrei as primeiras vezes em contacto com este texto, e outros textos dizem que Deus, Deus é quem me fortalece, Deus dá o poder que nós necessitamos. Na altura, o meu raciocínio de criança foi que se eu queria uma PlayStation, eu vou então pedir a Jesus uma PlayStation. Porque se Ele me dá tudo aquilo que eu necessito, eu neste momento necessito de uma PlayStation, era isto que me faltava. Nunca cheguei a ter uma. E hoje percebo porquê. Na altura não percebia. Mas o contexto disto não é tudo aquilo que eu pedir vai-me ser dado. Mas é quando eu estou alinhado com a vontade de Deus, quando eu já o contemplei, tudo aquilo que eu necessitar daí para a frente vai-me ser dado. Deus tem o poder para me dar tudo aquilo que eu necessito, contemplar as falhas, tapar os buracos que faltam e ajudar-me a conseguir a falar a palavra de Deus. Temos várias promessas. Temos outra, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas. É no mesmo contexto. Quando eu necessito falar com os outros, quando eu necessito enfrentar problemas, Paulo fartou-se de enfrentar problemas. Foi a perseguição, foi a prisão, foi o espancamento. Todos os problemas que ele enfrentou, é neste contexto que ele diz, eu estou alinhado com Deus. Portanto, se ele até o seu filho não poupou, ele não vai dar todo o resto que eu necessito. Claro que vai dar o resto que eu necessito. E quando nós queremos partilhar a palavra com os outros e temos aquela dificuldade, será que não que? Bom, Deus dá-nos as palavras também, o momento certo também, Deus dá-nos as capacidades também. Essa é a parte com que nós não nos devíamos preocupar. Há outras coisas com que nós devíamos preocupar e já lá vamos, mas esta parte de eu ter ou não a capacidade, Deus promete que se não nos preocuparmos, não vai haver falhas da nossa parte. Se nós nos preocuparmos apenas em deixar o Espírito Santo trabalhar, aí sim Deus vai entrar em ação e não necessitamos nos preocupar. Então o que é que nos basta fazer? É testemunhar. É falar daquilo que Deus fez por nós, mostrar o testemunho da ação de Deus na minha vida, e tudo o resto virá como uma bola de neve. O poder de Deus, o poder da palavra, ou a ação do Espírito Santo. E aí chegamos à lição de quinta-feira. Na lição de quinta-feira, ele começa com um versículo de Pedro. Pedro diz o seguinte: nós não podemos deixar do que temos visto e ouvido. Ou seja, o que Pedro diz é que quando nós temos esta relação com Deus, esta comunhão, esta contemplação, quando nós percebemos o poder que está ali na palavra de Deus e percebemos que o real valor da palavra de Deus é o partilhar, não é o acumular, nós acabamos por conseguir chegar a um patamar em que começa a nascer em nós uma vontade enorme de partilhar. Às vezes parece difícil de entender isto, parece que é mais confortável sermos como o tal dragão, que passa o dia inteiro sentado em cima da torre de ouro, da montanha de ouro, e apenas cuspir fogo a quem se aproximar, mas aí vai perder o valor. Quando nós partilhamos a palavra de Deus, aí sim é que ela torna-se ainda mais valiosa. E Pedro diz que até dentro dele nasceu uma necessidade enorme de o falar. Eu não consigo parar. Pedro na altura estava a ser perseguido e a ser julgado. E ele diz, eu não consigo parar de falar sobre o que tenho visto e ouvido. O que Deus me disse eu tenho que dizer aos outros. Tenho que fazer parte dos outros também, porque guardar isso comigo é de menos. Eu tenho que fazer algo que seja mais do que isso. Mas há princípios a cumprir quando eu partilho a palavra. Voltamos novamente ao início. Se eu fosse capaz de dar 3 ou 4 argumentos
que as pessoas ouvissem e já não falassem, já não contra-argumentassem, ficassem convencidas, será que essa era a melhor forma de o fazer? Será que era chegar ao pé de uma pessoa, dizer que Deus é amor e qualquer coisa que ela dissesse, sim, está bem, mas Deus é amor. Portanto, tens que ouvir, tens que aceitar e pronto. E é isso, é verdade, portanto, se é verdade, tens que ouvir e acabou-se. Será que não há princípios a cumprir? Será que não há algo a respeitar? É aqui que se calhar nós temos que aplicar a palavra e a lição desta semana de uma forma mais a fundo. Que princípios então é que eu tenho que me concentrar? O que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que priorizar quando falo a palavra de Deus? A lição também nos responde a isso. Vamos ler Isaías 54. Em Isaías 54, se não me engano, penso que é Jesus a falar. Ou pelo menos é uma frase que... Exatamente. Assim diz o Senhor, começa o capítulo 50, e quando chega ao versículo 4 diz: O Senhor me deu a língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Podemos ficar por aqui. Portanto, em Isaías 54, o que é que nós ouvimos? Que Deus dá a língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Há outro versículo, Eclesiastes 3:1. Não vamos esquecer-nos do que é que este versículo nos disse, mas vamos a Eclesiastes 3:1. E em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E por aí continua, e nós conhecemos bem este texto, tempo para isto, tempo para aquilo. Portanto, também para falar a palavra de Deus tem o seu tempo determinado e também há tempo para isso debaixo do céu. O que é que o primeiro versículo nos dizia em Isaías 54? Vou ter língua de erudito para saber o que dizer ao cansado. Eclesiastes 3:1 diz-nos que há tempo para falar. 2 Timóteo 4:2 é o último versículo. Segundo Timóteo 4:2 diz-nos o seguinte: prega a palavra. Era Paulo a falar a Timóteo. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que é que este terceiro versículo nos disse? Como é que o deves fazer? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quer te dê jeito, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então os princípios que nós temos a cumprir são três simples. E são princípios, não são regras. O que falar, quando falar e como falar. Foi isto que o autor nos quis ensinar nesta lição de quinta-feira. Estes três princípios que nós devemos ter em mente. Há um tempo para isso, há algo para dizer e há uma forma de o dizer. E portanto é a forma como nós nos lidamos com Deus, a comunhão que temos com Deus, que nos vai ajudar a cumprir estes três princípios e a aproximar-nos dessa pessoa. Diz isto. Ou seja, existe um trabalho antes. Uma questão de preparação pessoal no quê? No que falar. Não podemos falar a nossa opinião, mas sim a palavra de Deus. Eu ainda tenho um último problema por resolver. Há qualquer coisa que ainda falta. Esta pergunta também é lá para casa, mas não é para responderem no chat. Eu já lá vou ver o que é que... Há mais de duas opiniões, mais dois comentários. Mas é uma pergunta para nós nos respondermos a nível pessoal. Penso que é isto que a gente devia, desta lição, ao fim desta semana, sair com esta pergunta na nossa mente. O que é que falta para eu não o fazer ou para eu não o fazer mais? O que é que está em falta? Porque há uma questão que ainda permanece e é pertinente. É porque quando eu falo a determinada pessoa, eu não conheço todo o background da pessoa. Quais são as dificuldades, se já conheceu ou não a palavra de Deus, se já se afastou ou se aproximou.
Pelo menos estamos a falar de alguém que eu não conheço de todo. Um vizinho, qualquer coisa. Mas se for alguém que eu conheço melhor, se calhar conheço algum do background e até já sei que existem algumas resistências que podem haver da parte da pessoa. Mas a Bíblia também nos responde a isso. E o autor fala nisso na lição de sexta-feira. Fez-nos olhar para Nicodemos, para a mulher do poço, para a mulher com um problema de sangue, ladrão da cruz, centurião romano, e podíamos continuar esta lista por aí fora. As pessoas em cujo interesse já foi despertado para a palavra de Deus é porque o Espírito Santo já trabalhou. E por outro lado, as pessoas que me foram colocadas à frente é porque de algum modo também o Deus nos conduziu a mim. Ou seja, se eu conseguir ter a perfeita noção que não estou a trabalhar nisto sozinho, o dia em que eu decidir falar, sei o quê, sei o quando, sei o como, eu não devo temer quanto ao resto. O Espírito Santo já foi à minha frente, já fez o trabalho, já abriu as portas. Então o que é que nos falta? Disponibilidade. O que é que nos ficou a faltar? A palavra de Deus, diz o Heller, é comparada com o fogo em Jeremias 23, 29 e é também comparada à água. Efésios 5, 25 e 27. Ou seja, a água foi boa, obrigado Helder. Não lembrei da água. Nós vimos que a palavra de Deus pode ser comparada a várias coisas, pelo poder que tem, pelo efeito que tem. Vimos que o poder dessa palavra vem de Deus, não vem do que está escrito em si, mas sim pelo facto de ter sido o Espírito Santo a inspirar. Vimos que nós, ao partilhar a palavra com os outros, nós temos benefícios, nós aumentamos o valor que essa palavra tem na humanidade, conseguimos levar a palavra à salvação, à transformação, e pelo efeito da lei da contemplação nós conseguimos levar as pessoas a aproximarem-se de Cristo. E antes disso, nós mesmos também. Vimos que não nos falta nada porque temos o Espírito Santo a trabalhar à nossa frente. Deixem-me contar-vos uma última história. Quando eu olho para este meio de transporte, parece-me ser, de fora, o meio de transporte mais simples. Ele acelera, levanta voo, pouco ou nada curva, não faz marcha atrás, não faz estacionamento em L, não precisa de fazer contorno do passeio. Eu nem sequer preciso de andar o piloto nem sequer precisa de andar a encher a bagagem. Quando nós vamos de férias, nós temos de fazer um Tetris enorme nos nossos carros até a bagagem caber toda. Eles estão sentadinhos à espera que alguém o faça. Acaba por ser um meio de transporte mais simples. No entanto, até o dia em que nós entramos no cockpit. No cockpit nós vemos que aquilo está cheio de botões, cheio de ecrãs. Eu tentei arranjar uma imagem que mostrasse isso e acho que esta nem deve ser das piores. Às vezes nós olhamos para aquelas imagens e pensamos, se algum deles tropeça, já nem sabem que botões carregou. Aquilo começa a andar para todos os lados, ou seja, quando nós chegamos ali percebemos isto não é assim tão simples. Apesar de ele fazer pouco, ele precisa de instrumentos e alguns deles só são necessários em determinados momentos pontuais ao longo da viagem. Alguns deles, cara, é capaz de se fazer uma viagem inteira em que nem são precisos, não aconteceu nenhum problema, eles não precisaram de entrar em ação. Mas nós aqui conseguimos perceber a complexidade que está ali dentro daquele meio de transporte, provavelmente o mais complexo de todos. Mas imaginemos estes pilotos. Estão no avião, percebem, conseguiram perceber mais ou menos a sua rota, o seu rumo, sabem que vão enfrentar desafios. Nem tudo é conhecido, apesar de saberem a origem e o destino. O resto, pelo meio, eles sabem que provavelmente vai estar sol e céu limpo. Provavelmente. E eles têm todos estes aparelhos que os vão ajudar, que os vão guiar, que os vão fazer afastar do perigo, ir para a zona onde é mais seguro, subir, descer, conforme o que seja necessário. Então eles fazem-se à pista. O avião está cheio, a bagagem está carregada, têm a gasolina suficiente, ligam os motores e fazem-se à pista. Quando eles estão na pista e o avião começa a rolar, ele começa a ganhar velocidade. E existe uma coisa nos aviões que é a velocidade V1. Quando se diz velocidade V1, é que o avião atinge uma determinada velocidade em que já não pode travar. O que é que isto quer dizer? Já tem pouca pista para conseguir travar, se quiser quiser abortar o levantar voo, e portanto a melhor coisa a fazer ali é mesmo levantar voo, mesmo que haja um problema. Ele tem que levantar voo. Portanto, ele atingiu a velocidade V1. Quando atinge a velocidade V1, só há uma coisa a fazer, aconteça o que acontecer. É levantar voo. Vamos aplicar isto à lição desta semana. Voltemos ao avião. O avião é a nossa Bíblia. Nós olhamos para a Bíblia e achamos que no dia em que eu souber que Deus é amor, já sei tudo. É simples, é só chegar ao pé de uma pessoa, falar, dizer e convenço-a. Até o dia em que nós entramos no cockpit da Bíblia. Não é assim tão simples. Existe um monte de verdades que nem todas podem ser úteis naquele momento,
cada uma a seu tempo, mas ao longo da viagem todos eles vão surtir o seu efeito. Todas estas verdades aqui e ali, aplicadas no momento certo, vão estar a fazer o seu trabalho correto. A Bíblia tem poder. Todos estes instrumentos ajudam-nos a guiar, da mesma forma como todas as verdades na Bíblia, como o Filipe falava há pouco, nós ao entrarmos em contato com as verdades da Bíblia, elas vão nos guiar ao longo da nossa viagem. Eu sei de onde parti, eu sei para onde vou chegar, mas ainda assim preciso saber as verdades que me vão ajudar ao longo do percurso. E eu faço-me à pista. Eu quero fazer da palavra valor. Quero levá-la às outras pessoas. Encho então o meu avião. São as pessoas que eu conheço, as pessoas com quem eu entro em contacto, as pessoas a quem eu vou partilhar a palavra. E eu estou na pista. E começa o avião a rolar. Quando o avião rola, o piloto não faz nada mais, nada menos do que puxar 2 alavancas e os motores começam a trabalhar. Isso pode ser comparado à força do Espírito Santo. Aquilo que me move não vai ser a minha força, vai ser a força do Espírito Santo. E os motores começam a puxar pelo avião. Ele vai ganhando velocidade, ele vai se fazendo cada vez mais perto da tal velocidade V1. E quando chega à velocidade V1, é que se eu estiver sempre a acumular conhecimento e não o partilhar, vai chegar a um ponto em que eu não tenho valor nenhum. A minha viagem não vai levantar voo e a travagem até pode ser perigosa. E é aí que entra a partilha da palavra. Chega a um determinado ponto em que quando nós acumulamos determinado conhecimento, está na hora de eu partilhar com os outros. O mais seguro para nós e para eles, o que terá mais efeito e o que nos vai fazer ir do ponto de origem ao ponto de chegada é o partilhar a palavra. Portanto, o partilhar a palavra não faz só sentido quando pensamos nos outros, mas quando pensamos em nós. O ciclo só se fecha, não é quando eu conheço a Deus, não é quando eu estudo a palavra, é quando eu o partilho. E só quando eu partilhar é que vou precisar novamente de conhecer mais Deus, novamente estudar mais a palavra e novamente partilhá-la ainda mais. O desafio desta semana é entrarmos neste ciclo vicioso, ou ciclo virtuoso. Entrarmos neste ciclo que nos vai alimentar a nós mesmos, aos outros, e vai fazer que o nosso valor possa ser aumentado. O valor da palavra de Deus em nós possa ser aumentado e partilhado com os outros. Amém.